Muito bem, participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio, que já aparecem aqui. Bom dia para vocês. Bom dia. Numa ação movida pelo PT, que eu já quero começar com um tema de um assunto factual, de um assunto que está acontecendo neste momento. Numa ação movida pelo PT, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro explique o que o governo federal fez para combater o coronavírus no país. O Partido dos Trabalhadores afirma que o governo federal tomou medidas precárias e descoladas da realidade. A pergunta para vocês debaterem: esta é uma tentativa de desestabilizar o governo em meio a um grave problema de saúde pública ou é pertinente este pedido que está sendo feito? Começo com você, doutora Gisele. Bom dia. Bom dia. É claramente, sim, uma medida de tentar desestabilizar o governo num momento de enfrentamento de pandemia, em que falamos aqui que precisamos de união, de coesão e, principalmente, pensar no Brasil. Não vejo como o Partido dos Trabalhadores estaria pensando no Brasil, propondo uma ação que não tem nenhum fundamento legal, simplesmente para judicializar o seu inconformismo. O inconformismo por estar afastado do governo, por ter perdido o poder, por inclusive sofrer aí uma ameaça do partido ser extinto. Então, é uma medida contrária aos brasileiros, que não tem nenhum fundamento, e uma excelente resposta a essa medida foi justamente ontem a entrevista coletiva do ministro da Saúde, acompanhado de outros ministros do presidente Jair Bolsonaro, que sim fizeram uma excelente apresentação com uma nova proposta para o crescimento do país. Eles sim estão pensando no Brasil. O PT não pensa no país. Argumentos iniciais da doutora Gisele. Agora passo para você, Tiago Anastácio. Doutor, como é que você vê esse pedido? Ele é válido ou é uma tentativa de desestabilizar o governo? Bom dia. Bom dia, Gotino. Me parece bem claro, e eu vou rememorar aqui o grande nome do Supremo Tribunal Federal. Tivemos por muitos anos uma dicotomia muito interessante, muito rica, que foram os debates Moreira Alves contra Sepúlveda Pertence. O ministro Sepúlveda Pertence um dia disse: não existe petição certa ou errada, existe petição que carrega bom direito ou não carrega bom direito. O que o PT fez foi entrar com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. É uma decisão para que o telespectador, uma petição para que o telespectador entenda, que fala sobre os preceitos fundamentais da Constituição. Segundo o PT, haveria um descumprimento por parte do governo de todas as ideias constitucionais que nós temos no bojo da nossa legislação. Na minha particular opinião, não houve essa quebra de preceitos fundamentais nas ações do governo. O que nós temos tido são problemas de decoro do presidente da República, que é um outro assunto. Agora, se formos analisar tudo o que o governo federal fez até agora, com legislações inclusive respeitando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e também a liberdade e o respeito que se houve à decisão do Supremo Tribunal sobre a concorrência na saúde, não me parece que o governo tomou atitudes contrárias ao povo brasileiro. O governo pode ter tomado atitudes erradas, mas não me parece que com uma intenção malévola. São coisas diametralmente opostas, essas duas situações. Doutora Gisele. O governo está trabalhando muito bem, enfrentando com excelência a pandemia. Ontem o ministro da Saúde trouxe números e mostrou que estamos melhores do que a Alemanha em números de mortes por milhão de habitantes, muito melhores que os Estados Unidos. Estão trabalhando juntos, uma equipe unida, coesa, harmônica. Essa ação não tem o menor cabimento, não houve jamais quebra de decoro pelo presidente. Ou exaltar o Brasil é quebra de decoro, ou trazer ótimos ministros técnicos engajados é quebra de decoro. Onde aconteceu? O que é que caracteriza essa quebra de decoro?
falar para as pessoas, eu estou aqui representando vocês, o Brasil é de vocês, vamos cobrar um Brasil melhor. Vamos exaltar a democracia, vamos fortalecer as instituições. Ele rechaçou a pessoa que fazia a apologia ao fechamento do STF, do Congresso. Então, não há quebra de decoro, há sim uma intenção muito boa, louvável, e é o que se espera de um gestor público, de um presidente da República, em enfrentar com altivez, com coragem a pandemia. E uma oposição capitaneada aí pelo Partido dos Trabalhadores que não se conforma, que perdeu o poder, que acabaram aquelas negociatas, que acabou o esquema de corrupção, que agora o povo brasileiro tem um representante que vai nos trazer um novo país. Tiago? Eu fico até muito surpreso, mas também me parece agradável que entremos num debate sobre o que é decoro. Parece que há uma confusão jurídica e há uma confusão propositadamente semântica sobre isso. O que é decoro? O decoro não é o pedido de desculpas do presidente ao voltar atrás. É saber que algo é ilegal e anuir com isso mesmo em silêncio. Há um inquérito no Supremo Tribunal Federal que irá analisar isso. O presidente da República... Presidente. Então, Gisele, deixa eu explicar uma coisa bem clara. O inquérito não é uma denúncia. A denúncia ela é fechada. Quem, o que, quando, aonde e por quê fez alguma coisa. O inquérito é aberto. O inquérito é aberto. Então, é feita a análise, a investigação, uma análise preliminar para que se saibam as coisas. O presidente da República tinha informações que as pessoas ali, na frente do quartel-general do Exército, ele sabia que as pessoas pediam o fechamento do Supremo naquele dia? Se ele sabia, anuiu com isso e nada disse, é grave. É violação de decoro, sim. Basta ver, até Gotino, se você quiser procurar, qual é a explicação, qual é a terminologia de decoro. Eu acho que os telespectadores... O nome do presidente não foi incluído nessa petição do Supremo. É o que eu estou explicando, Gotino. É o que eu estou explicando. São coisas distintas. Perfeito, eu estou colocando essa informação. Claro. Eu coloquei isso inicialmente. A Gisele colocou e eu respondi. Uma coisa é uma denúncia, que é a abertura de um processo formal. O inquérito policial não tem nomes necessariamente. Inclusive, daqui a pouco nós vamos abordar esse tema aqui no Grande Debate, porque descobriram a presença de 2 deputados na organização deste evento que aconteceu no domingo e gerou toda essa polêmica. Desculpe a interrupção. Pode continuar, Nós Thiago. Até pergunto para você, Gotino, já se sabe o nome desses deputados ou é sigiloso? É sigiloso. É sigiloso, imaginei. Exatamente por quê? Porque uma investigação, nós vimos muito isso na Lava Jato. Por que existem todos os cuidados? Porque senão as provas desaparecem. Então, um inquérito policial pode ter mais gente envolvida, se chegar a mais nomes, do que uma denúncia, que já é restrita. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, há decoro sim também, Gisele, isso, me desculpe, vamos nos lembrar as agressões, a quebra de impessoalidade do presidente da República, falando e instigando que não se leia mais o jornal Folha de São Paulo, as agressões à mulher falando do furo de uma repórter e a risadinha canhestra que ele deu. Então, não vamos confundir o que o governo tem feito, e fico feliz que você tenha colocado a questão de estarmos combatendo bem, porque não foi ainda o ministro Taishi que combateu, é aquele ministro que fez bem e foi mandado embora, que nos trouxe esses números melhores que a Alemanha e Coreia do Sul, mas são coisas diferentes, nós não podemos confundir propositadamente isso. Ok, Tiago, só para equilibrar o tempo, doutora Gisele, por favor. O objeto da ação, ele se funda justamente na crítica à condução do enfrentamento da pandemia. Gisele, são coisas diferentes, não é uma ação, é um pedido de instauração, é judiciado, porque não é o ministro Alexandre de Moraes que vai investigar, será a Polícia Federal em razão dos deputados que estão envolvidos em limine, como disse o Gotino. O pedido tem como objeto o enfrentamento da pandemia. Quanto ao enfrentamento da pandemia, o presidente nomeou ministros, substituiu recentemente um deles por uma outra pessoa que ontem se apresentou extremamente segura, extremamente técnica, extremamente preparada para melhorar
o que já vinha trazendo bons números para o Brasil. Então, somos um exemplo de enfrentamento da pandemia, não há o menor cabimento nesse pedido de explicações, até porque a transparência do governo em demonstrar números, ações é enorme. Basta consultar o site do Ministério da Saúde, tem até os contratos, a lista de todas as empresas, e todos os ministros estavam lá ontem, trouxeram números atualizados de experiências de sucesso, de ações de sucesso, e estão engajados num planejamento futuro, inclusive ontem apresentado o programa Pro Brasil, um programa de 10 anos, um programa de Estado, não um programa de governo. Portanto, essas pessoas estão pensando no crescimento do país. Eles deixaram de lado seus interesses pessoais políticos e colocaram à frente o interesse do Brasil, o interesse da população, o interesse no crescimento do nosso país, da nossa nação. Não é um pedido que tem o menor cabimento, senão prejudicar o Brasil, prejudicar os brasileiros, prejudicar a equipe que está lá debruçada sobre questões técnicas desafiadoras para enfrentarmos e sairmos dessa pandemia, porque foi isso que disse ontem o ministro da Saúde. Ele disse: isolamento é a entrada, nós precisamos pensar na saída. Não há a menor possibilidade de ficarmos isolados até que o vírus vá embora, até porque ele não vai. Então, o objeto do pedido não tem o menor cabimento, senão a tentativa, sim, de desestabilizar o governo e toda a sua equipe. Tiago Anastácio. Eu fico feliz porque exatamente todas as proposituras que eu tinha colocado semana passada aparecem agora. Gotino, você vai se lembrar quando eu disse que chegaríamos em breve o governo federal dizer que a vitória de toda a luta contra o coronavírus era dele, enquanto foram os governadores que fizeram tudo isso. Inclusive, sofrendo ataques do governo federal e, inclusive, ação no Supremo Tribunal Federal para que os governadores tivessem menos poder. Me digam, o povo brasileiro deve sentir isso. Quais foram as ações do governo federal e do presidente da República em suas intenções que se sobrepuseram às ações dos governadores, que foram mais rápidos, mais rígidos e estavam em consonância apenas com o ministro Mandetta, que caiu do governo exatamente porque fechou, aspas, com os governadores esse plano de ação. Então vejam, a vitória sempre será do presidente. E vejam só o paradoxo que está sendo criado quando se fala em economia. Todos nós sabemos que haverá uma grande recessão mundial. O presidente, daqui a um ano, o que ele falará? Eu avisei, precisávamos cuidar da economia. E ficará como? Ele não será culpado de nada e terá avisado sobre tudo. Então, nós estamos discutindo coisas seríssimas aqui, mas dentro de ideias sofistas. Sofistas, é o debate pelo debate. Não falo aqui entre nós, mas fundamentalmente na seara política. Qual foi a primeira colocação que fiz? Essa petição do PT não está certa ou errada. Penso que seja descabida. Agora, silenciar também oposição? É isso que se pretende? Também essa boa ideia do Mein Kampf? Essa é a ideia? Tudo que a oposição fizer está errado. Será? Será que não precisamos de um equilíbrio institucional e político no Brasil? O PT cometeu erros gravíssimos. O PT é um dos responsáveis por grandes problemas nacionais hoje. Mas os problemas nacionais não começaram em 2002. Analisar tudo de forma cega e dizermos, pela primeira vez temos um presidente preocupado com o país, beira a hipocrisia e a má fé argumentativa. Tiago, a doutora Gisele quer falar? Eu não vejo dessa forma, Tiago, e eu realmente discordo de você. Claro. De novo, esse pedido está errado. A oposição tem o seu papel e é da democracia a discussão, o diálogo, inclusive a troca temporal de presidentes, de partidos, isso faz parte do jogo político. Inclusive de ideologias. O pedido está errado.
não há possibilidade de encontrar nada que vá contribuir para o país num pedido de investigação, de apuração, de qualquer tipo de ato de má gestão do presidente ou de sua equipe no enfrentamento da pandemia. Gisele, nesse momento. Gisele, nós somos advogados. Nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes é o mais conservador de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se fosse absolutamente descabido, e ele não pode ser acusado de ser petista, embora daqui a pouco o Olavo de Carvalho talvez diga isso, que o Alexandre de Moraes é petista, era só o que me faltava para chegarmos então ao ridículo final, que o ministro Alexandre de Moraes, em limine, ou seja, inicialmente, já tivesse falado não é descabido. Não é uma questão só de certo ou errado. A questão é, por que desde o início já se fala, não, o presidente nem precisa informar, porque é isso que está sendo dito aqui. São coisas diferentes, Thiago, Gisele. Está informado. O presidente e toda a equipe estão dedicando energia para resolver o problema do coronavírus. Você acha que tem cabimento, nesse momento, eles terem que dividir esse tempo que já é exíguo, que já exige, para responderem como estão cuidando do coronavírus? Gisele, isso está dito, Gisele, basta acessar jornais, Gisele, basta assistir a televisão, Gisele, isso basta não é buscar informações. Gisele, isso não é a forma como está sendo enfrentado e os números já mostram. Então, vai se retirar uma energia, sim, da equipe, sim, porque todas as pessoas envolvidas vão ter que dar a sua contribuição para demonstrar o que estão fazendo, o que já está demonstrado. Então, a gente vai tirar tempo dessa equipe, que precisa de tempo, que está trabalhando 24 horas, que vai trazer novos números e criar uma nova matriz, para ir justificar o que já está justificado, para ir demonstrar o que já está escancaradamente demonstrado. Gisele, então, pelo amor de Deus, eu não vejo resultado é a advocacia. numa tentativa não, dessa. Gisele, você não gosta que isso tenha ocorrido. Não. É diferente. A AGU vai responder, Gisele, nós somos do mundo jurídico, nós sabemos como funciona. A Advocacia Geral da União não irá fazer nada diferente do que já não faz cotidianamente. É uma informação. Não vamos confundir alhos com bugalhos e fazer a cabeça do telespectador dentro de uma questão super técnica ainda se embaralhar mais ainda. A AGU apenas vai informar ao ministro Alexandre de Moraes quais são as condutas do governo federal. Apenas isso. Apenas isso. Não há discussão, não estamos na Guerra Fria. A Guerra Fria acabou, graças ao bom Deus. As ideologias extremistas também tombaram. É apenas uma informação ao Supremo Tribunal Federal. Se o ministro Alexandre de Moraes, que, repito, é o nome mais conservador da corte hoje, afirmar que não há nada a ser dito judicialmente ao governo, está terminada a ação. Nós sabemos disso. Então, vamos passar ao telespectador a realidade. E a realidade entrou-se com uma ação de descumprimento, ou seja, violação de preceito fundamental, ou seja, suposto de norma relevantíssima. Exato. Suposto descumprimento. Mas é por isso que é uma ação. É isso que é importante, Gisele, traçarmos para o povo brasileiro. Sim. Qual é? Uma investigação não revela a culpa. A abertura de um processo não revela a culpa. A decisão depois de primeiro grau também não revela a culpa. Eu sei, Thiago. Vejam os problemas, eu só tô colocando problemas o seguinte, de mensagem que nós temos. O judiciário vai perder tempo, o governo vai perder tempo, gastar energia, isso tem um custo, porque toda investigação tem um custo. Neste momento, muito caro para o Brasil. A gente tem lei de informação, a gente tem portal da transparência, tem outras formas que já estão demonstrando essas informações que são requeridas. O debate está muito bom, mas eu acho que ele pode ficar ainda melhor, porque nós temos outros temas para debater, para discutir, e agradeço vocês, porque a gente consegue aqui abordar vários temas ao longo desta edição. Tiago Anastácio, agora há pouco, falou sobre a importância da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Venho com esse tema. O ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, adicionou um componente ideológico à pandemia. Ele relacionou o coronavírus ao comunismo e à OMS. De acordo com o ministro, o comunavírus, vírus ideológico, que se sobrepõe ao coronavírus, faz despertar para o pesadelo comunista. Foi isso que ele disse. Para o ministro,
transferir poderes à entidade internacional OMS, esperando que ela seja mais eficiente para lidar com os problemas do que os países agindo individualmente, é um pretexto jamais comprovado e o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. Olha só, a OMS não quis comentar o artigo do ministro. A OMS faz parte de um plano comunista, segundo o ministro? Sim. O que vocês pensam? Começo agora com você, Tiago Anastácio. Então, Gotino, temos um problema aí. Eu volto para essa retórica dos estrambelhados. Esse chanceler que nós temos hoje, na casa de Rio Branco, afirma uma coisa dessas e não sabe, porque parece que não gosta de estudar, era um homem de terceiro escalão no Itamaraty. Ele não sabe que todas as diretrizes, não leis, chanceler Ernesto Araújo, diretrizes da OMS, que não vinculam o Brasil, se tornaram legislação aqui a partir de ato do presidente Jair Bolsonaro. Então, senhor chanceler Ernesto Araújo, como que o senhor diz uma coisa dessa, uma sandice dessa, algo totalmente fora de propósito? O comunismo, essa coisa de criar a ideia do comunista, já coloquei aqui, Gotino, e você vai se lembrar, o inimigo comunista, o inimigo imprensa, nós sabemos de onde nasce isso. Como se chegou a esse tipo de embate nesse século e quem quase venceu esse embate. Então, é uma loucura afirmarmos e também perdermos tempo, embora seja necessário, para afirmar a sandice, que entremos numa jogada retórica dessa, porque vocês me desculpem, tivemos governos de esquerda, mas a esquerda não significa necessariamente, e a Gisele sabe disso, comunismo. Comunismo é uma outra coisa. É uma outra coisa. Faz parte de uma retórica empobrecida, de pessoas rasas intelectualmente, que mais querem a confusão, que mais querem o desprezo ao adversário, ligados a um pseudo-filósofo cartomante americano, que tem uma voz no governo, que já fez cair generais, general Santa Cruz, um homem honrado, porque entrou em embate com essa figura que me parece uma figura que perdeu totalmente a noção de realidade. Vi esses dias uma entrevista com a filha desse Olavo de Carvalho, dizendo que ele saiu do Brasil para fugir de dívidas. Então nós estamos vivendo um momento em que não se sabe mais nada. Não sei nem se a filha do Olavo de Carvalho disse a verdade. Nós estamos perdidos dentro do que nós tínhamos de melhor, Gotino, que era a nossa chancelaria. Falar do perigo comunista em 2020. Vocês acham isso normal? Tudo bem, a esquerda pode ter muitos erros. E tem. Como a direita também tem muitos erros. Agora, falar em comunismo, na extensão ortodoxa da palavra, desculpe, isso é sandice. Isso daí é coisa de maluco, Gotino. Gisele? Gotino, eu fui buscar essa informação. O ministro, ele fez um texto longo no seu blog pessoal. E esse texto foi justamente uma reflexão baseada num livro publicado recentemente pelo filósofo Slavoj Žižek. E o título do livro Você conseguiu falar o nome dele? Eu pensei, eu não vou falar o nome dele porque eu vou me confundir. O título do livro é Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo. Então, quem fez a relação, quem propôs essa reflexão sobre a relação entre a Covid, a pandemia e o comunismo foi o filósofo Slavoj Žižek. E o ministro, então, no seu blog pessoal, faz uma análise da leitura dessa reflexão do filósofo e propõe um contraponto. Eu encontrei, inclusive,
na internet uma resposta já do próprio filósofo explicando e esclarecendo que o ministro não teria entendido exatamente o que foi que o filósofo propôs. Então, que ele teria feito uma má interpretação ou uma interpretação equivocada daquilo que efetivamente quis dizer o filósofo. Veja, a arte da comunicação e a arte do diálogo é justamente passar a mensagem e como o meu receptor recebe, interpreta e processa essa mensagem. E justamente os filósofos são os pensadores, eles trazem propostas de ideias justamente para que se faça uma série de interpretações. A gente tem filósofos clássicos como Platão, Aristóteles, Sócrates, que até hoje despertam a nossa reflexão, a nossa curiosidade, são extremamente desafiadores. São a base do Ocidente até hoje. Exatamente. Claro. Então, eu não vejo nenhum problema em uma reflexão do ministro, publicada no seu blog pessoal, a respeito de uma leitura recente que ele fez sobre a relação da Covid-19 com o comunismo. Então, a relação não foi proposta pelo ministro. Houve uma proposição de um filósofo conceituado e o ministro, então, fez um contraponto, como nós aqui também, se tivéssemos lido esse artigo, poderíamos debater sobre ele e certamente divergiríamos sobre essa opinião. Mas, Gisele, o fato de ser um ministro que está na linha de frente de um país, isso não dá peso para ele escrever esse artigo fazendo esta relação? E, Gotino, só para complementar, tem uma outra questão, é no blog pessoal. Não é nem nos canais oficiais. E nós vamos ter de novo esse tipo de confusão. Então, fácil uma coisa no oficial. É no blog pessoal, ele fez uma leitura e externou uma opinião, uma reflexão. Eu não vejo nenhum problema nisso. Então, agora estamos proibidos de usar essas palavras porque tem conceitos fortes, comunismo, socialismo, marxismo. O Slavoj Zizek é um neomarxista conhecido. Eu gosto muito de ler, embora também discorde de muitas ideias e propostas dele, inclusive também já escrevi, usando como fonte também para fazer críticas. Não vejo isso como de forma alguma uma ofensa, pelo contrário, acho que valoriza a proposta, mas, de novo, a relação entre comunismo e pandemia e Covid veio do filósofo. Então, foi uma resposta do ministro. Só que esse é o grande problema, né, Gisele? Nós estamos analisando o cabeçalho das coisas e não o que foi dito. Na resposta, e você acabou de dizer que leu a resposta do filósofo de nome quase impronunciável, ele é o que? Ele é eslavo, ele de que país que é? Puxa, você sabe, Gisele? Eu vou ficar não me lembro bem. Mas é para lá da cortina de ferro, obviamente. Sim. O que acontece? Ele disse, é engraçado que a pandemia e toda essa circunstância do mundo hoje está fazendo os capitalistas tomarem atitudes que as esquerdas queriam, que é renda mínima para as pessoas, absoluto cuidado e acesso à educação. É isso que ele disse. Essa é a regra, a ideia, o que ele pensou e expôs. Isso é muito diferente de pegar isso, que não é nenhuma crítica, é uma análise que o filósofo faz, porque de fato nós estamos vivendo isso, né? Porque a questão, até mesmo a ideia de uma renda mínima elementar e universal, não é nem dos comunistas, é dos liberais clássicos. Vejam só como a coisa não é preto no branco. Mas, Thiago, o que você está dizendo é que o filósofo falar está mais certo do que o ministro fazer o contraponto. Não falei de jeito nenhum. Falei que ele fazer uma análise como essa, que é um fato. Nós estamos preocupados com as pessoas mais pobres, porque elas precisam ter o que comer e o elementar. E nós estamos também preocupados que essas pessoas tenham acesso universal ao sistema de saúde. É sobre isso que o filósofo disse. Agora, o que me faz a chancelaria, pelos seus canais extraoficiais, afirma que é uma proposta comunista de dominação do mundo. Desculpe, Gisele, isso é coisa de maluco. É outra coisa, gente. Vamos separar, vamos colocar os pingos nos is. Tiago, só a informação aqui, Slavoj Zizek é um filósofo esloveno. E aí eu já aproveito para colocar a pergunta para a doutora Gisele, só para a gente equilibrar o tempo aqui. Doutora, quando ele faz essa relação com a OMS, como se tivesse a OMS um pano de fundo com o viés comunista, como é que a doutora faz essa avaliação?
De novo, ele está falando no seu blog pessoal e os textos filosóficos, eles não ficam muitas vezes centrados a um único tema. Então, o ministro avançou na sua reflexão, fez essa relação de Covid com o comunismo e levou isso para organismos internacionais para estender uma crítica à Organização Mundial de Saúde. Agora, Gisele, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que existe essa possibilidade do OMS ser um órgão comunista e querer dominar o mundo a partir da pandemia? Tiago, eu tenho uma série de críticas sobre a Organização Mundial de Saúde. Se nós analisarmos a cronologia de como a OMS conduziu o mundo para a situação atual, eu vejo uma série de medidas que foram talvez temerárias tomadas pela OMS. Você acha que a OMS que conduziu o mundo à situação de agora? Eu acho que a OMS é um órgão internacional de saúde que eu esperava que estivesse mais bem preparado para orientar o mundo a enfrentar e conter uma pandemia. Ela existe principalmente para isso. Sim. Nós já vivemos surtos anteriores, nós já vivemos epidemias anteriores, e que a OMS e o foi que muito bem. pareceu é que a OMS não aprendeu. Eu não vi objetivamente neste início de surto, que depois se tornou pandemia, epidemia e depois pandemia, ações objetivas, e não vi na OMS toda essa estruturação de planejamento e de orientação. Gisele, é ilógico isso, porque a OMS estabeleceu diretrizes, não vincula, lembro até da Renata falando, creio que você tenha assistido o programa, sobre a questão de soberania. Obviamente, temos uma questão de soberania onde o órgão mundial, a não ser nos casos especificados que nós aceitamos em legislação interna, que eles estabelecem apenas diretrizes. As diretrizes da OMS vieram para a legislação brasileira assinadas pelo Jair Bolsonaro, e essa legislação e a atuação dos governadores, junto com o ministro da Saúde, quando o Bolsonaro falava que era só uma gripezinha, essa atuação foi que nos fez ir bem na crise até agora. Então, aonde que a OMS pode ter errado, pode não ter sido firme com a China em informações erradas. Agora, fazer essa crítica à OMS, à ONU, porque se chega na ONU a partir de OMS e o Ernesto Araújo, dentro da retórica de destrambelhos, de oficialidade em uma coisa, parece o Pelé, né? Parece o Pelé. Não, agora quem está falando é o Pelé, agora quem está falando é o Edson. Isso daí fica parecendo que nós, além de estarmos perdidos, nós não somos capazes de entender e ter senso crítico sobre a situação. Gente, a OMS criou diretrizes, nós aceitamos as diretrizes, os governadores usaram as diretrizes, o ministro Mandetta fez questão, bateu o pé por essas diretrizes. Você, Gisele, acabou de colocar que nós tivemos resultados melhor do que a Alemanha. Mas isso e não agora nos o OMS errou aonde? De refletirmos e refletir, fazermos críticas claro, sem dúvida. E de repente pensarmos a questão que poderia é aonde ter que o sido OMS melhor. errou. É que nem aquela história, o Gilmar Mendes é um bandido. Tá, qual é o crime? Tiago, deixa a doutora explanar o pensamento dela, por favor. Eu sou muito a favor das reflexões, eu sou muito a favor das manifestações e eu sou muito a favor do pensamento crítico. Tá bom? Pode estar melhor. Então, a OMS trouxe diretrizes, mas eu senti falta de medidas mais objetivas, eu senti falta de uma orientação mundial melhor. Talvez estivéssemos melhor se houvesse, por parte da OMS, um aprendizado e realmente protocolos mais rígidos, mais objetivos, com técnica multidisciplinar melhor para o enfrentamento dessa pandemia. É um questionamento que eu faço. Claro, não. Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de fazer a análise crítica e é isso que o ministro fez. Ele fez uma análise crítica sobre um texto que foi colocado por um filósofo, fez aí nas suas relações com organismos internacionais, poderia ter feito outras relações e outras reflexões filosóficas e acho que isso é válido. Eu não vejo nenhum problema e nenhum comprometimento nisso. Doutora, eu não entendo, Gotino, sabe o que eu não entendo? É o seguinte, é feita a crítica à OMS, mas não se fala qual é o erro da OMS. Aí você sabe o que acontece? Acontece o seguinte,
que a OMS se torna o vilão da história, enquanto todos os meios de comunicação ao redor do mundo estão debatendo há muito tempo que, com uma certeza, o vírus foi dinâmico. Nós aprendemos com essa situação ao longo do tempo, mas o OMS errou. Mas o Jair Bolsonaro acertou. Eu estou dizendo que pode ser melhor e que a reflexão crítica e a proposição de melhora, ela não denigre, mas a não sua é crítica, ruim. a sua crítica é importante. Um lunático falar que é uma conspiração comunista já é outra coisa. Doutora, o Tiago disse em um momento que o governo federal pega para si uma vitória que, na verdade, é dos governadores. Você concorda? Desculpa, não entendi. O Tiago disse que o governo federal pega para si uma vitória que, na verdade, pertence aos governadores. Você concorda? Não se trata de uma disputa, né, Gotino? Eu acho que a vitória vai ser dos brasileiros quando a gente conseguir sair dessa pandemia. Eu gostaria muito que os nossos políticos deixassem um pouco de defender os interesses próprios ou deixassem um pouco a política de lado e pensassem um pouco mais no Brasil. Se os governadores vão bem, que bom. Que bom. Se o presidente vai bem, que bom. Eu gostaria que todos eles estivessem unidos para que o Brasil saia dessa crise melhor, mais humano, aprendendo muito mais sobre regimes políticos, sobre humanidade, sobre fraternidade, liberdade, igualdade, todos esses temas que nós vimos discutindo aqui hoje. Então, acho que não é o momento do embate, acho que é o momento da harmonia. Então, eu faço votos que todos os governadores e que todos os prefeitos, principalmente, que têm uma responsabilidade ainda maior, porque os prefeitos são os governos locais. Eles estão ali vivendo aquela realidade, tendo os munícipes batendo às suas portas, pedindo ajuda, pedindo socorro, fazendo sugestões. Então, acho que todos têm que trabalhar juntos, sob as orientações do governo federal. Este sim que vai trazer essas diretrizes gerais. Esse é, inclusive, um dos eixos a que se referiu ontem o ministro da Saúde, que eles vão trazer diretrizes gerais para que não haja decisões conflitantes, por exemplo, em municípios vizinhos, para que se consiga uma harmonia nesse enfrentamento. Muito bem. Tiago, 30 segundos para você, só para a gente mudar o tema. Gotino, super simples. Vamos só lembrar de uma coisa. O governo federal não queria essa liberdade dos governadores. Correto. Vamos lá. Seguinte, governador de Nova York... deixa eu só lembrar que o pessoal pode escrever usando a hashtag Grande Debate. Você é o nosso convidado para participar aqui, dando a sua opinião, concordando com um, concordando com o outro, formando o seu pensamento. Grande debate aqui todos os dias, 9 da manhã. À noite tem também dentro do Expresso CNN com a Mona Lisa Perrone, com a Carol Nogueira. A mediação é da Mona Lisa. Tem o grande debate à noite também. Vamos entrar num outro tema agora. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que o Brasil está permitindo um alto índice de mortes por coronavírus. O estado que ele governa já tem 15 mil mortes por Covid-19, enquanto o Brasil oficialmente tem 2.906 mortes. Vamos ouvir o que ele disse, inclusive já está legendado para que as pessoas possam entender bem o que disse o governador de Nova York. Well, if it was 50, 60%, you'd be at a different point. If you were at 50, 60, then you would be arguing what they call herd immunity. That would be, don't do any of this. That's sort of Sweden and like Brazil. Just let it go, and whoever gets infected, whoever dies, dies. And at one point, everybody, a critical mass of the population is infected, and then whatever happens, happens. It's not going to be 50, 60. And that strategy some countries have adopted. A lot of people die with that strategy, which is a downside. Andrew Cuomo fala do Brasil, fala da Suécia também. Aí nós preparamos uma arte, o Igor Peixoto vai colocar para a gente aqui os números. Olha só, Estados Unidos, 842.625 infectados. Nova York, 263 mil. Brasil, 45 mil, mais de 45 mil. Suécia, 16 mil. Número de mortes. Estados Unidos, 46 mil. Nova York, 19 mil. Brasil, quase 3 mil. Suécia, quase 2 mil mortes. Pergunto a você, doutora Gisele,
No Brasil, quem ficar infectado ficou, quem morrer, morreu. É assim que funciona no nosso país? Qual a sua avaliação da fala do governador de Nova York, Andrew Cuomo? Gotino, eu achei que depois do quadro apresentado a gente fosse mudar de tema, porque o tema acabou. Como é que o governador de Nova York, com a dificuldade extrema dentro dos Estados Unidos, que é o epicentro da crise, perde tempo e energia falando do Brasil e da Suécia, um constrangimento público sem nenhuma informação, dizendo o que pensa, uma manifestação opinativa completamente sem sentido. O Brasil vem a galope dando um exemplo de enfrentamento, o comprometimento das pessoas, o comprometimento do governo, dos governadores. Falamos há pouco, então é uma fala que dá a entender que realmente o governador não tem problema nenhum lá nos Estados Unidos e busca então aconselhar outros países que estejam necessitando do seu conhecimento e das suas informações técnicas de como enfrentar essa pandemia. Eu acho que esse quadro mostra e os números mostram como essa fala foi realmente extremamente infeliz. O Brasil faz tudo menos descuidar das pessoas e querer que elas sejam infectadas. A sua visão, Tiago Anastácio. Gotino, antes de mais nada, eu fiquei muito feliz com as palavras do governador de Nova York, porque pelo menos pela primeira vez somos comparados com a Suécia em alguma coisa. Então, já agradeço o governador de Nova York pela boa expressão. O que me causa muita estranheza é o seguinte, eu acho muito interessante que essa pandemia e as situações criadas principalmente pelo presidente da República gerou uma série de pessoas preocupadas com os pobres e com os direitos e garantias individuais. Isso me dá uma alegria, porque essa é a luta cotidiana minha e de tantos outros advogados criminalistas, nós que defendemos e acusamos, a depender do caso, mas fundamentalmente defendemos pessoas contra o poder do Estado, porque existe uma nova geração surgindo. Talvez não sejam os comunistas, Gisele, talvez sejam as pessoas ligadas à lei e às proteções que a lei dão para elas. Vejam que coisa positiva. Tomara que sejam todos, isso né, não é Thiago? comunismo. Isso é constitucionalismo. Isso não é comunismo. Isso é constitucionalismo. Olha a segurança que isso nos dá. Agora, nós temos um problema de análise e, Gotino, eu te peço para trazer esse mesmo quadro daqui a 1 mês e meio. Nova York chegou no pico. Nós arrastamos o pico para frente. Nova York errou lá atrás. Nós não erramos. Vamos ver quais são as consequências desses números, porque quando chegar o pico no inverno com o sistema de saúde que está para colapsar, eu tenho medo do que acontece. Eu espero que não aconteça, espero realmente que não aconteça. Mas são fotografias distintas. São Thiago, fotografias distintas. Você não acredita que pode ter uma conotação política nesse comentário, Total. já que Andrew Cuomo ele é adversário de Trump? Trump é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro? Tem um recado aí? Tem não só um recado, como uma posição, mas é que tá, né, Gotino? Lá é sempre dentro da regra do jogo democrático. Não existe nenhum risco. O cidadão americano não vai pedir para o governo federal intervir nos estados. Ele não ultrapassa esse limite do jogo. Lá respeita-se isso. Aqui nós vivemos esse complexo de vira-latas sempre e cada vez mais. E esse complexo de vira-latas, como dizia o grande Nelson Rodrigues, é o que gera esse tipo de ação, de palavra tão errada. Porque o nosso presidente da República vai aos Estados Unidos e presta continência à bandeira americana. Ok. Vamos chamar o Trump aqui para ver se ele presta continência à bandeira brasileira. Deixa eu perguntar a mesma pergunta para a doutora Gisele. A doutora entende uma conotação política nesse comentário? É um recado mandado diretamente?
só pode ser um comentário exclusivamente político, porque não é técnico, porque é ofensivo ao Brasil, é completamente desnecessário e descabido. Eu queria só fazer uma ressalva, Gotino. Ontem, na coletiva do ministro da Saúde, ele falou algo muito interessante sobre a lotação dos hospitais. Ele disse: hospitais são operações muito caras. Portanto, hospitais não devem trabalhar com ociosidade. O desafio justamente da gestão de hospitais e da gestão da saúde é trabalhar sempre no quase limite da ocupação. Por isso que é tão difícil quando há um advento novo como uma pandemia, porque ela provoca uma desestabilização nessa harmonia, nesse limite tão justo que é exigido para a administração dos hospitais. E agora eu só queria fazer essa ressalva, porque essa foi uma informação muito interessante que não havia sido trazida antes, e isso é algo muito emblemático, porque a gente está sempre muito preocupado com o número de leitos de UTI, se lotaram as UTIs, se lotaram os hospitais. Então, acho que essa é uma preocupação muito relevante. Só queria fazer esse apontamento. Voltando, então, para o governador. Sim, foi uma manifestação política, exclusivamente política, não tem realmente nenhuma outra utilidade no que ele disse. Ok, o Leandro vai monitorando o tempo aqui e a gente vai equilibrando para que todos tenham, né, o mesmo tempo. Eu não tenho lado, tá? Estou aqui para mediar o debate e também para colocar os questionamentos que são permitidos segundo as regras aqui do nosso debate. Inclusive, para quem está chegando agora entender, argumentos iniciais não há intervenção entre eles, nos argumentos finais também não, mas no meio do debate é possível a conversa entre eles. Quero trazer mais um tema que a gente conversou aqui ao longo do programa de hoje, que você já até tocou no assunto, Tiago. Uma investigação mostra que 2 deputados participaram do ato que pedia intervenção militar no domingo. O inquérito foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. Isso torna o caso ainda mais grave, a participação de deputados neste ato, neste evento, Tiago? Pode tornar mais grave a depender de como eles participaram, porque se agiram naturalmente, ou seja, por vontade própria, ex-ponte própria, ou se houve uma organização maior. É por isso que, volto à questão, Gotino, me desculpe por voltar, vamos colocar pingos nos is. Abrir uma investigação não significa que ninguém é culpado. Depois de abrir um processo, não presume culpa de ninguém. Pelo contrário, presume a inocência da pessoa por início, até que se comprove o contrário com base em elementos sólidos. Não disse-me disse. Então, é um fator bastante relevante num aspecto técnico. Deputados federais, creio que sejam federais, deslocam a competência para o Supremo Tribunal Federal. Já deslocaria, em tese, e não há aqui nenhum indício que o presidente Jair Bolsonaro tenha participado sabendo que haveria aquele tipo de manifestação. Mas, por cautela, já deveria ser no Supremo, porque o presidente estava no local dos fatos. Por cautela ao presidente da República. Não entendam o contrário. Por cautela ao presidente da República, já deveria ser no Supremo, porque dentro daquele momento, dentro daquele lugar, o presidente da República estava ali. Isso não significa culpa. Okay. São as regras de competência. E elas servem para proteger a figura do presidente da República. Gisele? O presidente não é parte dessa investigação. Temos só supostos deputados ou a participação, a suposta participação de deputados. É grave? É grave. Deputados são representantes do povo, são representantes do poder legislativo, são pessoas que receberam votos dos cidadãos para representá-los em assuntos de interesse do país, para a melhoria do país. Se estiveram lá e era o Dia do Exército para homenagear o Exército, louvável, como eu vi nos vídeos, uma manifestação absolutamente pacífica, sem nenhuma conotação. Eu questiono também um pouco a instauração dessa investigação. Mas, de todo modo,
Se esses deputados, então, participaram dessa organização para, de alguma maneira, realmente, dolosamente, intencionalmente, prejudicarem as instituições, denegrirem a imagem do Exército ou qualquer outra atitude de violação à lei nesse sentido, aí sim, então, isso os faz realmente partícipes até mais graves do que as outras pessoas. Por quê? Porque investidos de um poder que emana do povo para representar interesses das pessoas. Mas, mais uma vez, como o Tiago gosta de trazer, o presidente, em todas as suas falas, embora ele, às vezes, não esteja diretamente envolvido nos objetos que a gente está discutindo, nos objetos do debate. Então, só para deixar claro, o fato do presidente sair como de costume e conversar com as pessoas como de costume e ter feito uma fala que exaltou democracia, que exaltou liberdade, não tem nenhuma relação com qualquer tipo de ato autoritário. Ok, mais um tema para a gente. O novo número 2 do Ministério da Saúde é um militar, como antecipou a CNN Brasil, é o general Eduardo Pazuello, que ainda vai ser nomeado. Ele disse à repórter Bela Megali, do jornal O Globo, que, abre aspas, estava comandando tropas até ontem, fecha aspas, e por isso não soube dizer se é a favor do isolamento social. O general, que vai ser o secretário executivo do Ministério, deveria já ter uma opinião formada sobre isso? É a pergunta que eu deixo para vocês. Começo com você, Tiago. Então, Gotino, me parece o seguinte, quando ele é o secretário executivo, vamos nos lembrar da terminologia, ela que revela qual é o cargo. Ele é um secretário, ou seja, ele secretaria para a execução de coisas. E nessa situação, não me parece totalmente dissonante termos um militar, um general no governo para que se execute no momento de calamidade sobre a saúde, todas as orientações, ou que auxilie dentro das estratégias do Ministério da Saúde a execução de suas normativas. Não me parece, e eu não sou afeito à crítica pela crítica, não me parece absolutamente nada incomum, até porque ele não precisa saber de saúde. Quem precisa saber de saúde são os técnicos de saúde do Ministério da Saúde. Ele está ali como secretário de execução. E a execução tem muito a ver com a estratégia, que é característico das escolas militares, e nós temos escolas sensacionais militares aqui no Brasil. Então, a crítica pela crítica não me agrada, não me seduz, eu inclusive acho ela contraproducente. Agora, me causa só um pouco de receio é que seja mais um nome que não esteja, Gotino, acostumado com a dinâmica do Ministério, como nós falávamos aqui algumas vezes. Mas não me parece que a crítica deva ser assim, um general. Gente, tem generais sensacionais no Brasil, como existem outros que não são. Como existe gente da direita que não presta e gente que é muito boa. Como existe gente da esquerda que não presta e muita gente boa. Em todos os lugares nós temos pessoas que são boas ou ruins, é normal isso. Criticar um militar pela crítica à figura marcial não me agrada, não é assim que se deve discutir o Brasil e faço votos para que ele possa auxiliar o ministro da Saúde nessa gestão que vai ser apresentada em planificações, etc. Uma pena que aconteça isso agora, não posso ser hipócrita com o que eu disse antes, mas é bom que tenha um braço executivo que seja estratégico. Não há problema nenhum, pelo menos numa primeira olhada. Tiago, prepare o seu argumento final, porque você vai ter apenas 1 minuto para as suas considerações finais. Eu coloco agora para a doutora Gisele, você pode utilizar a hashtag Grande Debate para participar aqui com a gente nas redes sociais. Doutora Gisele, ao ser nomeado secretário executivo número 2 do Ministério da Saúde, deveria já ter uma opinião formada sobre o isolamento ou faz parte ele tomar ciência do que está acontecendo agora e pedir uns dias para poder responder isso? Nenhum problema, muito pelo contrário, prudente não ter uma opinião formada.
O Ministério está se reconstruindo, se reformulando, novas equipes. Nós discutimos aqui, inclusive, que houve uma série de exonerações de um dia para o outro, se isso não seria prejudicial. O ministro da Saúde ontem exaltou as qualidades do general e o porquê da escolha, que foi justamente pela sua capacidade de planejamento e de respostas rápidas. Por quê? Porque é uma corrida contra o tempo. O que o ministro diz é: temos pouquíssimas informações sobre a doença, o que nos coloca em uma situação de extrema desvantagem. Então, precisamos compensar isso com o quê? Com planejamento, com agilidade, com ajustes. E ele justificou justamente o convite ao general porque ele tem essa capacidade de reformulação e de rapidamente reestruturar toda a operação se ela não estiver dando resultado. Não vejo como nenhum problema, acho que é um nome muito bom para o Ministério, acho que agora traz esse conforto para nós todos brasileiros, que precisamos de planejamento, de agilidade e de coragem para esse enfrentamento e, inclusive, para o redesenho agora do Ministério da Saúde, que também corre contra o tempo. Muito bem, hoje deu para equilibrar bem o tempo aqui, viu, seu Tiago Anastácio? Acabou meu banco de horas. Deu para equilibrar bem o tempo. Vamos para as considerações finais? Começo com você, doutor Tiago, por favor, os seus argumentos finais para a gente encerrar aqui o grande debate de hoje, tudo que foi falado nesta quinta-feira. Continua, só para deixar bem claro, e já começo aqui os meus argumentos finais, ouvir o meu adversário de ideias ou quem discorda de mim me engrandece, não me incomoda. Esse é o grande ponto que eu gostaria que esse senhor, o senhor Ernesto Araújo, entendesse dentro das suas paranoias de Guerra Fria sobre essas manifestações. Chega disso, a Guerra Fria acabou. Ele está voltando um filme ruim e fora de época, na boa expressão do ministro Luiz Roberto Barroso. É um filme ruim e fora de época. Essas pessoas estão apegadas ao passado porque talvez elas não tenham sabido crescer. Elas estão apegadas ao passado porque apenas na teoria do confronto, essas pessoas de grande miséria intelectual ainda têm cena. Então, critiquem, todos, critiquem o que tiver que ser criticado. E louvem o que deve ser louvado. Não se critica o militar só por ele ser militar. Não se critica a pessoa de esquerda apenas por ela ser de esquerda. Nós precisamos parar com essa infantilidade de cidadania que nós temos no Brasil. Tempo. Aí sim, nós seremos úteis. Tempo. Obrigado, Tiago Anastácio. Agora, doutora Gisele, por favor, os seus argumentos finais. Meus argumentos finais são sobre patriotismo e amor ao nosso país. Eu acho que ontem foi apresentado um programa muito importante, o Pro Brasil. Eu gostei muito de ver todos aqueles ministros trazendo números, trazendo dados técnicos, trazendo propostas individuais de cada ministério e uma grande proposta conjunta baseada em 2 eixos, ordem e progresso. Gostei muito do resgate dessas 2 palavras tão fortes e tão importantes que estão na nossa bandeira. Nesse momento de pandemia, acho que é o momento de repensarmos, estamos reclusos, estamos com nossos familiares, esse é o momento de repensarmos e de valorizarmos o amor que temos pelo nosso país, a nossa vontade de melhorar, o nosso comprometimento para enfrentarmos essa pandemia com altivez. Então, vamos valorizar as propostas, vamos valorizar as atitudes propositivas e as boas notícias. Muito bem, doutora Gisele, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Grande Debate. Obrigada. Tiago Anastácio também, muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia. Amanhã nós voltamos neste mesmo horário, né? 9 da manhã começa o Grande Debate dentro do Novo Dia. Você pode usar a hashtag Grande Debate para você escrever lá no Twitter o que você achou, com quem você concordou, com quem você discordou, né? E os nossos convidados voltam amanhã, sexta-feira, para o Grande Debate.